Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs. Que bom, né, estarmos aqui novamente. Eu creio que você está bem, eu espero que você esteja bem com sua família, sua casa, né? Que o Senhor esteja, né, realmente vivo dentro de você, que você esteja, né, sendo a pedra viva, unida a Cristo, que você esteja unido a Cristo, no mesmo Espírito, e vivendo com Ele, né, nesses dias, e sabendo que todos os dias são dele, tudo é dele, tudo é para Ele, por causa dele, para a glória do nosso Deus, amém? Então, nós vamos, né, hoje é domingo, dia 29 de março, vamos meditar na palavra, e esse momento eu gostaria que você realmente, assim, voltasse todo o seu coração para o Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar no seu coração, assim como Ele falou no meu. Eu espero, né, passar com fidelidade essa palavra e que você realmente, né, seja edificado e fortalecido no seu espírito, no seu ânimo, na sua fé nessa noite. Amém? Nosso tema, né, esse mês nós estamos falando sobre sermos pedras vivas. Somos pedras vivas. Aleluia! Glória a Deus, né? Então, o texto é lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, onde Pedro escreveu dizendo: chegando-vos para ele, a pedra que vive, a pedra viva, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, né? Aleluia! Meus irmãos, quando nós lemos, né, essa palavra, nós já temos meditado bastante sobre isso, e eu quero, né, seguir alguns pontos com você, alguns passos nessa noite. E quando eu acho interessante Pedro escrever isso, porque se você for lá no livro de Mateus, no capítulo 16, você vê Jesus, né, virando-se para Pedro, olhando para ele, se dirigindo a ele, dizendo: tu és Pedro. Ou seja, tu és pedra, porque o significado de Pedro é isso, pedra, né? Jesus, ele mudou o nome de Simão para Pedro, Simão Barjonas, né? E ele diz: tu és Pedro, tu és pedra, tu és um rochedo. E ele, então, eu creio que, né, nós entendemos, e sobre esta pedra eu edificarei minha igreja. Quando Jesus se refere a ele mesmo, que é a pedra angular, a pedra principal, aleluia. Então nós percebemos que o Senhor Jesus, né, dá uma chave a Pedro, e é interessante vermos Pedro escrevendo sobre isso agora, aqui na sua primeira carta, onde ele diz que uma pedra viva, né, que foi rejeitada pelos homens, mas ela é preciosa para com Deus, foi eleita, foi escolhida, que é o próprio Cristo. Então ele entendeu perfeitamente o que Jesus estava falando. E Pedro, quando Jesus diz a ele: tu és pedra, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, então ele fala a ele: eu te darei as chaves dos céus, né? A chave do reino dos céus. E tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Olha que, né, que chamada que nós recebemos do Senhor como igreja, como corpo de Cristo. E eu quero falar com você sobre isso. Primeira coisa que nós precisamos entender, né, tá? Que fique bem claro isso no nosso coração. Qual é a nossa identidade? Nós precisamos compreender claramente qual é a nossa identidade. Nós temos uma identidade. Quem nós somos? Quem eu sou? Nós somos, né, filhos de Deus. Nós fomos chamados por Ele. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, o Senhor Deus, né, nos cria o homem, e Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós somos a sua semelhança.
E era isso que Jesus estava ali falando para Pedro, e é isso que Pedro está aqui falando para nós. Ele fala, olha, se acheguem a Ele, se unam a Ele, porque Ele é uma pedra viva, Ele é um lugar de segurança, Ele é um lugar, né, de esperança, Ele é um lugar de eternidade. E nós também, unidos a Ele, nos tornamos pedras vivas, nos fazemos parte deste lugar. Olha que maravilha isso, que promessa, que eleição, que dádiva que nós recebemos do nosso Pai, porque nós também nos tornamos semelhantes a Ele, quando nos unimos a Ele. E Pedro, ele relembra, eu acredito, quando ele escreve esses versículos, ele está relembrando, né, essas palavras do Senhor Jesus, que disse a ele ali em Mateus, capítulo 16, então nós fomos criados para refletir a glória de Deus, para refletir a imagem do nosso Pai Celestial. Fomos criados, né, para isso. Nós temos uma identidade, nós temos, né, realmente uma esperança e um futuro e uma casa eterna nos céus, na morada do Pai, né? Estamos ali escolhidos, escondidos nele, guardados nele. Como nós podemos também nos lembrar do texto de Efésios, onde a palavra fala que nós fomos criados nele antes da fundação do mundo. Fomos eleitos, né? Fomos escolhidos, fomos gerados no seu coração antes da fundação do mundo. E isso é maravilhoso para nós. Então, só quando reconhecemos quem é Jesus, né, que nós também conseguiremos reconhecer quem nós somos. E Pedro, ele fez isso, né? Antes, nessa passagem de Mateus 16, Jesus estava perguntando aos discípulos: quem as pessoas dizem que sou? E depois ele perguntou a eles: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, né, diz a eles, ao Senhor Jesus ali diante dos outros discípulos: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Criador, né? O modelo, a referência. Tu és o nosso Senhor. Ele reconheceu isso. E isso, né, foi maravilhoso. Então, Pedro, ele tem essa revelação e ele se entende como um homem espiritual, como um ser espiritual por causa disso. Jesus mesmo diz isso a ele. Jesus fala para ele: que maravilha, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, né? Jesus, voltando-se para Pedro, diz isso a ele: tu és feliz, Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou. E é interessante porque nesse momento Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ele não chama ele novamente de Pedro, já reparou nisso? Ele chama ele de Simão Barjonas. E então ele estava dizendo a ele, na sua individualidade, ele havia alcançado a salvação. Ele alcançou a salvação individual. A salvação, ela é individual. Cada um de nós precisamos compreender isso. Quando ele fala tu és Pedro, ele está falando no sentido coletivo. Quando nós somos pedras vivas, nós não tem como ser pedras vivas individualmente. Entenda isso. Nós só seremos pedras vivas coletivamente. Primeiro, nós precisamos estarmos ligados ao Pai. É preciso que nós estejamos ligados ao Pai. E também uns aos outros. Porque nós vamos construir uma casa espiritual, para a edificação de uma casa espiritual. E essa casa espiritual, ela é feita de muitas pedras, não é somente uma pedra. Isso fala então da nossa identidade também coletiva. Fala da nossa salvação aqui quando o Senhor vira novamente para Pedro e diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, ele tem a alegria de reconhecer, né, que ele é um ser espiritual, um homem espiritual. Nós também podemos ter essa alegria hoje, quando cremos, né, na ressurreição do Senhor Jesus, no seu sacrifício, na sua morte e ressurreição, que nos deu a vida eterna.
que nos trouxe a vida eterna e que nos dá essa alegria, né, de reconhecermos a nossa identidade, de sabermos hoje quem nós somos em Deus. Amém?